E aqui que entra a grande diferença de uma pessoa de alta performance para uma pessoa de baixa performance. Como a neurociência ajuda a gente a ter mais resultado no dia a dia do nosso trabalho? Por que que a gente procrastina? Por que que a gente fica ansioso? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou a Aline Decker. Eu sou o André Burick. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Sejam muito bem-vindos, André, Marcelo. E para falar sobre esse tema que a gente vai trazer hoje, temos um convidado bastante especial aqui, que eu preciso ler a descrição da bio do Instagram deste rapaz, deste André, que é uma descrição forte, eu gostei. Eu quero trazer aqui para vocês, olha só o que estava escrito ali. Que o André Burick, ele é Burick ou Burick? Já me corrige aí. Burick. Burick, beleza. Isso. Então, o André Burick, ele é fundador do Brain Power, da Academia Cerebral, ele é mestrando em Neurociência e Neuropsicologia, ensina a reprogramar padrões cerebrais e tem mais de 16 mil alunos. Olha só que chique a pessoa que a gente trouxe aqui para esse podcast de hoje. E eu vou até passar a palavra aqui para o Marcelo apresentar um pouquinho aqui do André, antes mesmo dele se apresentar. Legal. Aline, voltar de férias, já entrar com um podcast desse é bom demais, né? Peguei 30 dias de férias aí, praticamente, só dei uma interrompida nas minhas férias para vir aqui comemorar os 20 milhões, né? E depois vim gravar um podcast também, dei esses 2 intervalos, vim gravar um podcast, e já volto de férias e a gente já chega gravando podcast. E é legal trazer esse tema, né? Porque a gente fala de domínio pessoal, e eu vou falar que eu sinto... Como muitas vezes a gente traz um conteúdo mais voltado para a gestão de empresa, né, muitas vezes eu sinto, a gente tem bastante conteúdo falando disso, mas eu sinto falta de falar mais sobre essa questão do domínio pessoal, né? E aí eu tenho a oportunidade de conhecer grandes pessoas nesse segmento. O André, eu conheci o André em 2016, se eu não me engano, 2016, final de 2015, começo de 2016, alguma coisa assim do tipo. E o André, ele... né, é da Brain Power, igual você falou, né? E ele fala muito dessa questão do domínio pessoal. É lógico que ele não usa esse nome de domínio pessoal, mas é o poder do que a gente tem dentro da gente, nosso maior ativo, né? O nosso cérebro, o nosso maior amigo, o nosso maior inimigo, né? Ele pode ser um carcereiro para a gente, né? Que aprisiona a gente, ou ele pode ser o que vai trazer as 4 liberdades enfim, né, eu fico muito feliz de trazer um especialista da área aí. Ele tem um podcast que fala sobre o tema, ele está sempre entre os top podcasts. Já esteve durante 4 semanas consecutivas entre o primeiro podcast do Brasil. Eu não sei se você sabia disso, né? Eu acho chique. Ficou 4 semanas consecutivas em primeiro lugar de todas as categorias, né, Aline? Hoje, Aline, nós estamos em 10º na categoria negócios, né? Semana passada o André estava em 5º, ele ficou a semana inteira em 5º na categoria negócios, mas na categoria total de podcasts, em 2017, ele ficou 4 semanas como né, o podcast número 1 no Brasil. Então, tem bastante conteúdo de podcast que o André já tem uma experiência muito maior que a nossa sobre podcast. Estou muito feliz, e principalmente porque a gente vai falar desse tema, né? Domínio pessoal, né? E muitas vezes não adianta a técnica, né? A técnica de gestão, a técnica de finanças, a técnica de marketing, né? A técnica de liderança, enfim, muitas vezes ela não vai funcionar se você não lidar com aquela pecinha ali que a gente chama de dono da empresa, né? Com o que ele pensa, né? O Tony Robbins fala que 80% é psicologia, 20% é a técnica. Então, fico muito feliz de trazer o André para vir conversar com a gente sobre esse tema aí. André, se apresenta um pouco aí, fala um pouquinho de você. Estou muito feliz da gente estar fazendo isso, mas se apresenta você por você mesmo. Poxa, que legal. Primeiro, eu que fico feliz, né, depois dessa introdução toda aí. E realmente, Marcelão, a gente se conhece aí desde 2016, se não me falha a memória. Muitos verões aí se passaram no meio e dentre eles, de fato, o podcast começou
lá em 2016 mesmo, né? Eu até brinco que a gente lançou o podcast quando nem tinha podcast ainda, né? Lá em 2016, 2017 foi o boom dos podcasts. E, de fato, a gente ficou muito feliz ali de ter um bom tempo ali em primeiro lugar. Não pelo primeiro lugar em si, mas pelo impacto que isso gerava nas pessoas e trazer o nível de consciência disso que você mesmo denominou, né? Nosso maior ativo, nosso cérebro. E se a gente for pensar enquanto espécie, é aquilo que diferencia a gente de toda e qualquer outra espécie, pelo menos dentre as que a gente conhece, né? A gente está falando de uma espécie que existe há 300 mil anos, e o nosso cérebro vem nessa evolução há muito tempo. Se for pensar na filogenética, então, desde a formação, né, das bactérias que foram evoluindo, a gente tem uma formação do sistema nervoso muito mais complexa do que a gente sequer imagina. E aí a gente fala, poxa, nosso cérebro ele não reage tão bem para o mundo que a gente vive, para a empresa, para a internet. Pois bem, se a gente for pensar que se a gente for comprimir esses 300 mil anos em 24 horas, se fosse possível fazer isso, a gente chegou na cidade, né? A gente descobriu, né, a civilização, de fato, saindo de floresta e tudo mais, há 5 minutos. A gente chegou em cidades urbanas, do jeito que ela é, a menos de 1 minuto, né? Então, o cérebro, do ponto de vista evolutivo, está começando a entender ainda isso. Por isso que a gente, muitas vezes, diz que a gente tem respostas que a gente, às vezes, não se orgulha muito do que a gente faz. Então, aprender o jeito que o cérebro ele é estruturado é, de fato, imperativo para qualquer tipo de atividade, seja se você é na sua empresa, às vezes quando você tem uma dificuldade, ou mesmo lidando com um colaborador, com um cliente, com um projeto que não foi tão bem, às vezes a gente reage de um jeito um tanto quanto animal, né? E entender o porquê e como reagir é exatamente o meu papel que eu falo no podcast, e vai ser um prazer aí ter esse bate-papo com vocês aqui. André, me surgiu uma coisa aqui na cabeça quando você estava falando, né? A gente ouve, ou ouvia, faz tempo que eu não ouço isso, né? Que o ser humano ele não usa, sei lá, poucos por cento da capacidade cerebral que ele tem. Eu não sei esse número. O clássico, Marcelo. Eu não sei esse número, né? Mas tem gente que fala que se a gente usasse 10% da capacidade do cérebro, né, ia ser um negócio de louco, né? É isso mesmo? Como que é isso? Quanto que a gente usa da capacidade do cérebro? Isso é verdade ou como que é? Falácia isso daí? É bem isso mesmo? Primeiro que é um ponto mega interessante esse, porque na verdade, existem neuromitos, né? Esse é o maior de todos os neuromitos, que a gente usa só um pedacinho do nosso cérebro, tanto que, né, eu uso isso até em anúncio. Eu começo, anúncios como, né, quem trabalha com internet sabe que um dos papéis dos momentos iniciais do anúncio é chamar a atenção das pessoas para que ela ouça o restante. Então eu falo, será que de fato a gente usa 10% da capacidade cerebral? Isso faz com que as pessoas tenham uma retenção grande, porque elas querem saber essa resposta. Então eu já dou a resposta. É uma falácia, é uma mentira, é uma ilusão de que a gente usa 10% da nossa capacidade cerebral. Tanto que, primeiro, a gente usa 100% do cérebro. Não dá para dizer que a gente usa o limite do potencial, porque o cérebro evolui com o tempo. Mas o uso de um percentual do cérebro seria absolutamente... não faz sentido nem do ponto de vista de consumo de energia, visto que o cérebro é um pedaço pequeno do nosso organismo e que consome uma quantidade gigantesca da nossa energia. Então, se a gente usasse só um pedaço, né, do nosso cérebro para esse consumo gigantesco de energia, o próprio corpo a própria evolução teria tomado conta desse excedente de energia mal gasto e teria eliminado áreas cerebrais que não são utilizadas. Não existiria um cérebro não utilizado, né? O cérebro, assim como qualquer área do nosso corpo, atrofia quando você deixa de usar e você cresce. Tem a hipertrofia quando você utiliza um músculo, por exemplo. Então, o nosso cérebro, ele é inteiramente utilizado quando você não consegue, inclusive, dizer eu estou usando só uma área do cérebro, porque todas as áreas são absolutamente interligadas. Então, existem algumas atividades, como a visão, que estimula mais uma parte, não vou entrar nos nomes aqui, porque aí é o que a gente falou, né, vai ficar complexo, mas que estimula lá atrás no cérebro, uma área, mas enfim, tudo estimula o cérebro por completo. Então, o nosso cérebro, ele é fascinante, porque ele é absolutamente poderoso, mas ainda, por mais que a neurociência tenha evoluído muito, muito mesmo nos últimos 20 anos, mas ainda há muito a ser descoberto, e por isso que eu sou apaixonado, por isso que eu faço o mestrado em neurociência, em neuropsicologia, como a Aline bem mencionou, e é assim, é fascinante, a cada descoberta que a gente tem, como a gente pode usar melhor o nosso cérebro. E sim, podemos usar melhor, mas não significa que a gente usa só 10% dele. Eu amei o termo neuromitos. Eu achei o termo maravilhoso para ser usado e eu já sabia dessa resposta. Quando o Marcelo perguntou, eu já tinha ouvido falar de que era um neuromito, não com esse termo, né?
mas já que tu entrou falando alguns termos ali que até tá dentro da tua descrição, eu queria que você explicasse um pouquinho. Vamos situar aqui todo mundo o que é a neurociência e o que é a neuropsicologia, para a gente explicar para os comandantes que estão ouvindo, para depois a gente começar a correlacionar isso com o dia a dia do empresário. Mas o que é, primeiramente? Legal. Eu vou aproveitar, então, e citar as quatro bases que eu uso para o Brain Power, né? De fato, a neurociência é uma delas, e a neurociência é a ciência que estuda todo o sistema nervoso do corpo humano, dentre eles o órgão mais vistoso nessa dinâmica como um todo, claramente é o nosso cérebro. Então, basicamente a neurociência, a aplicação que eu trago para a gente, para o dia a dia, é entender como o cérebro funciona, quais são as áreas cerebrais, quais são mais estimuladas para determinadas atitudes, por que a gente procrastina, por que a gente fica ansioso, por que a gente fica cada vez mais ansioso, por que o reclamão fica cada vez mais reclamão, enfim. Né? Então, a neurociência não explica tudo isso, mas ela explica basicamente e faz a gente ter a chance de entender o nosso cérebro do ponto de vista mais estrutural. A neuropsicologia correlaciona toda essa parte estrutural com o nosso comportamento, propriamente dito, com aquela maneira que a gente usa, né, a máquina cerebral, e a gente vai criando padrões que, no fim do dia, a gente vai repetindo. Então, nossos hábitos, atitudes, comportamentos, vícios também acabam sendo padrões não positivos, mas, enfim, o cérebro, ele aprende muito bem as coisas e ele acaba repetindo. Então, a gente precisa entender de onde vem isso, e a neuropsicologia ajuda não só a entender, como muitas vezes a mudar padrões e mudar, inclusive, doenças mentais que não são positivas, mas, infelizmente, são numerosas num volume, infelizmente, a cada vez maior, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico e inúmeras outras doenças mentais. Então, neurociência, basicamente, estuda a estrutura do nosso cérebro de uma forma bem simplificada, obviamente. A neuropsicologia correlaciona isso com o que a gente transfere em termos de ação, comportamento, atitudes e tudo mais, e os dois outros fundamentos que eu trago é a neuroeconomia, né? Neuroeconomia parece que tem algo a ver com finanças, mas não tem a ver com isso. Ela basicamente é a ciência que estuda o processo decisório do cérebro humano, né? Então, basicamente, é entender como uma decisão se forma, e é muito louco que cada assunto que eu entro eu dá vontade de falar horas, mas a gente consegue entender e saber a decisão de uma pessoa antes até da própria pessoa ficar consciente daquela decisão, porque isso se materializa no cérebro, a gente consegue perceber o estímulo de algumas áreas, e aí depois a decisão se transforma consciente para a pessoa, ou seja, será que de fato foi o consciente que tomou a decisão? Isso abre um campo bem vasto para discussões de neuropersuasão, como é que de fato a gente pode persuadir uma pessoa, será que é no consciente ou é muito antes que a decisão acontece? Então essa é a terceira frente, e a quarta frente é a programação neurolinguística, que não é uma ciência, mas é um método que realmente faz com que as pessoas mudem e quebrem padrões que são arraigados muitas vezes ao longo da vida inteira, né? E eu sou fascinado, o próprio Marcelo citou aí Tony Robbins, que é um grande expoente desse tema, né, da programação neurolinguística, e, enfim, então a junção dessas quatro bases é exatamente o que eu considero o grande diferencial do Brain Power, que ele consegue juntar tudo que existe. Eu trago umas pitadas de filosofia, até de psicanálise, coisas que de fato são muito diferentes, né, quando você fala com a neurociência, até quem estuda e é clássico em neurociência acha esquisito, poxa, como é que você relaciona uma coisa com a outra? Mas é isso que o Brain Power faz. Eu gosto de pensar que o cérebro, quanto mais você olha por todos os lados do cérebro, mais você entende com ele, sem vício de falar, não, eu só posso olhar por esse ângulo aqui, né? Eu gosto de olhar de todos os lados. Então, não sei se eu ajudei a explicar ou confundi mais, mas são essas as quatro bases. Ô André, o teu trabalho, porque assim, ó, tudo isso que você juntou, né, nessas quatro bases aí, direciona a pessoa para aumentar a performance na vida, né? Ter alta performance, para mim alta performance é um termo grávido, né? Ele precisa de explicação, enfim, mas de uma maneira simplificada para aumentar o resultado que a pessoa tem, né? Tanto na carreira, quanto na saúde, quanto na vida pessoal, na vida profissional. E esse tipo de coisa. Como isso se processa, né? Como a neurociência ajuda a gente a ter mais resultado no dia a dia do nosso trabalho? Se você puder dar um exemplo disso, me dá um exemplo. Fantástico. Eu acho que é uma pergunta fascinante, que abre inúmeras frentes de resposta. Eu vou escolher um caminho aqui. E o principal é uma palavra que eu uso muito, né? Padrões cerebrais. Basicamente, a gente é reflexo direto dos nossos padrões. Então, se a gente for pensar, o que o indivíduo que sempre que chega em casa vai e senta no Netflix para assistir um seriado, ele vai fazer no próximo dia que ele chegar em casa, que por mais que ele tenha decidido ir na academia, o que ele vai fazer?
eu diria com uma chance gigantesca que o padrão cerebral dele, que o cérebro dele vai ganhar a vontade, o desejo, né, de ir na academia, e ele vai acabar indo pro Netflix e ficando ali no sofá. Então, o desejo é algo que a gente materializa muito, metas de ano novo, né, mas no fim, a gente é muito mais reflexo daquilo que a gente condicionou no cérebro ao longo da vida inteira, do que daquilo que a gente deseja. Desejo, ele é importante? É, mas o desejo sozinho, ele não consegue mudar um indivíduo. Então, desde esse simples exemplo que eu disse, né, de, pô, eu quero ir para academia hoje, mas eu chego em casa, já estou cansado, eu olho para casa, eu olho para o sofá, olho para a televisão, meu cérebro já tem a conduta, ele vai para aquele caminho naturalmente. Então, mudar o padrão tem muito mais consumo enérgico do que a gente imagina, porque é aquilo que o cérebro está acostumado. Então, quando você... Imagina só, eu escovo o dente com a mão direita, porque eu sou destro. Se eu for escovar com a esquerda, meu Deus do céu, vai ser um terror, vai ser um inferno, vai tudo errado, capaz de eu nem conseguir escovar algum dente direito, enfim. É muito inferior a experiência e consome muito mais energia. Isso vale para absolutamente qualquer padrão. Então, hoje, no fundo, o que a neurociência e o Brain Power ajuda é, em primeiro lugar, mapear o que é você em essência, porque você é os seus padrões, né? Eu sempre digo, inclusive, que você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Você não pode querer criar você, isso é só desejo. Você tem que focar no processo, que é um pouco do que você fala, inclusive, na própria empresa, né? Você não adianta, eu desejo criar uma empresa. Não, mas qual é o processo que vai levar a isso? O processo, no nosso caso, individual, como ser humano e como detentores de um cérebro como tal, de fato, a gente tem que entender que o processo é que vai levar a isso. E qual é o processo? É a construção dos nossos padrões. Então, eu quero criar um corpo bacana, eu preciso, de fato, primeiro começar criando o padrão que leva aquele corpo. Eu quero ter uma resposta emocional melhor quando eu chego e meu chefe conversa comigo, ou quando eu quero falar com o meu colaborador e tenho que dar uma mensagem negativa para ele. Como eu costumo fazer isso? Porque o jeito que eu costumo fazer é o jeito que o meu cérebro naturalmente vai fazer, por mais que eu fique me esforçando. Então, resumo da ópera, a gente até consegue, por um tempo, lutar contra os nossos padrões. Por isso que as pessoas têm o efeito sanfona na dieta, por isso que elas começam projetos e param, e a gente fica indo e voltando, porque cedo ou tarde o padrão é um elástico que puxa a gente de volta para aquilo. E seja qual for o padrão, preguiça, procrastinação, falta de foco, distração, controle emocional. Então, no fundo, o que a neurociência faz e que o Brain Power faz é exatamente esse processo de você não mais ficar lutando contra os seus padrões. Mas já que a gente vai ficar preso a um padrão cerebral, que tal criar o nosso próprio padrão cerebral? A gente fica preso a quem a gente já vai ficar preso, mas queria ficar preso. Então, né, é o que eu chamo de uma vida sem arestas, né? Em última instância, é isso, né? Então, não sei se você quer um exemplo de alguma aplicação disso, ou se você não consegue, acho que é até legal devolver em forma de pergunta. Algum de vocês conseguem ver os padrões que vocês têm, né, sejam eles positivos ou negativos? Porque alguma coisa interessante vai vir. Eu consigo de acordar de manhã cedo. Esse sempre foi um problemão para mim, acordar de manhã cedo. E eu sei que de manhã é o meu momento que eu tenho mais controle sobre o meu dia. É o momento onde eu tenho mais controle, porque eu começo a trabalhar num determinado horário e de noite eu vou ter N coisas que eu vou fazer, que podem mudar o rumo ao longo do dia. Então, eu sabia que de manhã era o meu dia, que eu precisava fazer ele ser mais produtivo, de manhã cedo, quando eu falo, né? Então, quando eu comecei a meditar, eu escolhi meditar de manhã, porque era o horário que eu tinha mais controle. Funcionou. Faz 2 anos que eu medito todo santo dia, show de bola, funcionou. Mas aí não estava resolvendo ainda o lance de acordar cedo. E aí eu já tinha lido o tal do Milagre da Manhã, comecei a fazer, não deu muito certo. Eu comecei por 2, 3 dias, já queria mandar todo mundo para aquele lugar que eu não queria mais saber, que era muito cansativo para mim. E aí eu recomecei esse ano, depois de 2 anos que eu li o livro, aí eu li ele de novo e recomecei esse ano. Eu estou na minha 4ª semana seguida sem falhar um dia de acordar muito mais cedo e fazer uma rotina de manhã. Só que mesmo assim ainda não é fácil, porque são muitos anos que eu estou aí deixando meu corpo acordar no horário que eu acho melhor, né? Que no caso é o horário em que acordo, medito, me arrumo, tomo banho e venho para o trabalho. E agora eu acordo, medito, leio, faço afirmações, escrevo, pratico atividade física, aí me arrumo e venho para o EAG. Ou seja, eu estou fazendo um monte de coisa de manhã e ainda não está fácil, mas eu estou sendo bem insistente. Mas esse é um exemplo que eu quis trazer sobre um padrão, que para mim acordar cedo é um desafio gigante, assim, gigante. E eu estou enfrentando, estou seguindo aqui, ó, na luta.
Legal, boa, boa. Posso falar desse. No fundo, é legal, até fica aí como reflexão, não só para este padrão, né, mas vale para qualquer outro, que o padrão em si, ele não vive sozinho, né, e quando a gente fica tentando lutar contra ele, gera isso que você acabou de falar. Poxa, 4 semanas é bastante para ainda estar cansativo, né, mas por que que isso tende a acontecer? Eu gosto, sempre digo isso, né, eu gosto de pegar um exemplo diferente e depois voltar. Se a gente for pegar um vício, né, fumar, por exemplo, o ato de fumar não é só bioquímico, não é só o vício do cigarro propriamente dito. Nele em si tem muitas outras coisas que geram prazer também para o indivíduo. Então, às vezes, é o ato de ir até, sei lá, a padaria para comprar um cigarro, é o passeio, né, que a pessoa tem, que ele encontra um outro amigo lá na padaria, ou até o próprio atendente, é o ato de, quando você está fumando, você respirar profundamente, isso gera prazer. A gente, de fato, a gente respira tão pouco, né? Inclusive, quem está aí ouvindo, aqui tal. Cara, faz tão bem quebrar esse padrão, né? A gente fica tão respiração pequenininha. Então, olha só, isso é um prazer que o fumante tem, né? Mas, no fundo, é o ato de você ir lá, você comprar alguma coisa. Comprar gera prazer, a explosão de dopamina da compra. Enfim, é um empilhamento de pequenos prazeres que o fumar proporciona. Então, não é só o cigarro. Da mesma forma, acordar tarde, né? Que é o inverso do que você quer constituir, ele tem alguns outros prazeres, que é às vezes você dormir mais tarde, que você pode ficar um pouco mais. Então, estes componentes que se somam no padrão anterior, eles precisam ser quebrados juntos com aquele que você quer criar, né? Porque não adianta nada você querer, por exemplo, acordar cedo se você continua indo dormir tarde. Eu sei que é óbvio isso, mas só um exemplo de um padrão que está lá, e se você quer mudar um, mas o outro está atrapalhando, né? Cedo ou tarde, ou você vai ter um piripaque aí, né? Porque não faz bem para a saúde não dormir, todo mundo sabe disso, ou você vai passar o dia, né, se arrastando, não conseguindo processar, né? A famosa leseira da falta de sono. Então, cuidado com esse empilhamento de padrões. Isso vale para tudo, né? Para a empresa, a mesma coisa. Vale para absolutamente qualquer padrão. E até mencionar, André, porque hoje eu trouxe aqui um exemplo muito pessoal, né? Mas quando a gente fala para o dono da empresa ele tem vários padrões, né? Coisas que ele acredita. Por exemplo, tem frases que o Marcelo sempre fala dos pressupostos, né? Vou trazer algumas aqui, o Marcelo complementa, mas é o olho do dono que engorda o gado. Se eu não tiver ali, as pessoas não vão fazer. Ninguém faz mais bem feito do que eu mesmo. Então ele vai criando um monte de histórias na cabeça dele que ele acredita que é verdade. E todos esses exemplos, o Marcelo vai complementar com mais alguns, mas todos esses exemplos fazem com que essa pessoa ela continue vivendo caos. Faz com que ela continue tendo uma equipe que não é autogerenciável, uma equipe autonegligenciável, né? Marcelo, e o que Sim. mais de exemplos aí, Marcelo, de coisas que os donos acreditam? Eu gosto de falar da miopia empresarial, né? E esse termo a gente que criou, tá? Miopia empresarial. Enfim, bom, pelo menos dentro do nosso contexto foi a gente que criou, né? Eu não vi isso em lugar nenhum. Acho que se dá um search no Google, não sei se vai Empresa achar. negligenciável já é uma de vocês, essa Autonegligenciável é também? nosso, Pronto. autonegligenciável. Por que eu gosto de usar esses trocadilhos, André? Porque quando eu falava empresa autogerenciável, o cara acredita o olho do dono que engorda o gado, ele falava, isso não existe. Só que assim, o cara está negligenciando tudo na empresa dele, estando 18 horas por dia na empresa dele. O cara trabalha 18 horas por dia na própria empresa, ele negligencia a liderança, ele negligencia os indicadores, ele negligencia o financeiro, ele negligencia os processos comerciais, ele negligencia o marketing, ele negligencia tudo e fica o dia inteiro correndo atrás do rabo, né? E aí, quando você falava de autogerenciar, os caras falavam, isso não existe. Então, eu comecei a falar, cara, então você está sendo autonegligenciável, né? Porque você está lá negligenciando um monte de coisa, né? Você não gerencia nada, o próprio nome gerenciável vem de, né, fazer gestão. Então, você tem uma empresa autonegligenciável, estando trabalhando 17, 18 horas por dia, você tem uma empresa autonegligenciável. E muitas vezes isso acontece por conta dos pressupostos. Eu falo, cara, o cara acredita em pressupostos errados, né? Então, por exemplo, o cara acredita assim, para ter sucesso é preciso trabalhar duro. Eu não discordo da afirmação, para ter sucesso é preciso trabalhar duro. Agora, defina para mim o que é trabalhar duro. E aí, ao longo do tempo, né, porque eu posso falar, para ter sucesso é preciso trabalhar duro. Então, vamos tirar a palavra trabalhar duro. O que é trabalhar duro, né? Então, se você achar que trabalhar 18 horas por dia é trabalhar duro, você vai colocar assim, para ter sucesso é preciso trabalhar 18 horas por dia, certo?
Se você acredita que trabalhar duro é apagar incêndio, então você vai escrever assim, no lugar do trabalhar duro, você vai escrever, para ter sucesso é preciso apagar incêndio, né? Agora, dependendo do que você colocar no que é trabalhar duro, é a resposta que você tem. E aí, muitas vezes, quando você faz isso, você vai ver que tem coisas que não têm sentido, né? O que é trabalhar duro? Né? O que é trabalhar duro? E aí a gente conseguiu lidar com essa questão de uma maneira assim, tá, então me fala, o que é trabalhar duro? Ah, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Pode ser que faça sentido, né? Ah, para ter sucesso, você precisa ser o primeiro a chegar e o último a sair. Será que é isso? Né? Quantas pessoas é o primeiro a chegar, o último a sair e não tem sucesso? Né? Será que isso é o verdade? famoso, é o mapa mental que a pessoa criou, né? Ela Isso, entende né? aquilo e trata como uma crença. Enfim, aí eu criei o negócio da miopia empresarial. E aí o que eu faço, né, quando eu falo da miopia empresarial? O cara trabalha burro achando que está trabalhando duro. Né? Então, o trabalho Genial. duro é diferente do trabalho burro. Né? E aí, enfim, né, a gente vai lidando com isso daí para criar quebras do padrão de pensamento, para criar conexão, para a pessoa ter uma outra visão sobre aquilo que ela teoricamente acredita, né, e vai brigar de metralhadora para defender aquilo que ela acredita. Né? E eu acho que a gente tem muito isso nos nossos condicionamentos. Né? A gente luta com metralhadora, dá tiro para tudo quanto é lado, para defender aquilo que a gente acredita que é certo e às vezes não é, né? Enfim, né? Eu acho que tem um pouco desse contexto aí. Eu acho que o que é legal, e acho muito, é fascinante, na verdade, esse assunto que você trouxe, porque ele começa, do ponto de vista da neurociência, com algo chamado viés da confirmação, mas ele não tem fim. Se a gente for pensar, o indivíduo fala, bom, para eu ter sucesso, eu vou ter que trabalhar duro, ou para, enfim, ele vai criando as regras, né? Para eu fazer uma coisa, eu faço melhor e eu faço, fica mais bem feito se de fato eu fizer isso, enfim. E aí ele faz. E ele vê que fica bem feito. Então, ele confirma aquilo que ele acreditava e começa a acreditar mais naquilo que ele já acreditava, criando uma bola de neve. E só que se a gente for pensar, e por que eu acho fascinante esse assunto? Porque é assim que se formam as conspirações. Olha que louco. A gente pode começar, inclusive, a acreditar em coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, a Terra é plana. Né? Não se tem esse papo por aí? Vai ter gente que está ouvindo e vai falar, não, eu tenho certeza que a Terra é plana. E tá tudo bem, eu não vou entrar no mérito se é ou não é, né? Mas o fato é, a gente começa... existe um conceito, aí a neuropsicologia, que é o conceito da pirâmide, né? Tem um nome técnico, eu não vou entrar nele, mas basicamente assim, a primeira decisão que você toma, você está no alto da pirâmide, é uma primeira decisão, você pode escolher o A ou o B, né? E aí você acaba optando ali, tanto faz, não tem muito custo entre uma e a outra. Só que de repente você escolhe um lado. Você escolhe o lado A, por exemplo. E aí, automaticamente, o cérebro começa a querer validar aquilo que você fez e buscar respostas que te tornem não burro, né? Que te comprovem aquilo que você tomou de decisão para que você se sinta confortável com aquela decisão. Então, você vê mais respostas que solidifiquem o A do que respostas que, porventura, possam defender o B. Inclusive, você começa a refutar o B. Só que aí, hoje em dia, tem algo que piora, e piora muito isso, que são as redes sociais, né? Enfim, que você começa a receber mais informações, porque você curtiu o A, enfim. Só que isso, eu estou entrando numa esfera de teoria da conspiração, mas isso vale para absolutamente tudo no dia a dia. Então, se você tem uma crença de que você faz algo melhor do que os outros, pode até ser verdade, né? Pode até, de fato, ser verdade, mas pode ter outra verdade também, né? Esse que é o grande ponto. A verdade, a beleza da realidade é que existem muitas verdades acontecendo ao mesmo tempo. Então, é verdade que você poderia fazer bem feito, sendo você que faz? É verdade. Mas é verdade que se você tivesse, talvez, deixado a pessoa fazer uma vez mal feito, depois outra vez, e depois outra vez, aí fica até melhor do que você teria feito? Nossa, também é verdade. Talvez seja uma verdade que demora um pouco mais para ser verdade. E é aqui que entra a grande diferença de uma pessoa de alta performance para uma pessoa de baixa performance. A alta performance, o indivíduo que realmente entende como o cérebro funciona, entende o famoso mecanismo de recompensa do cérebro, ele entende também que o cérebro sempre vai preferir a recompensa de curto prazo. Então, se ele fala, poxa, eu consigo resolver mais rápido aqui uma coisa, e aí você vai lá e faz para reforçar aquela sua crença, por conta do viés da confirmação, e tudo isso se soma, e aí você acaba fazendo, você também acaba automaticamente perdendo uma outra verdade, que demoraria um pouquinho mais para ser construída, mas que te traria
uma liberdade maior, que te traria uma série de outros benefícios. Mas, de novo, é uma verdade também. Só que talvez até seja a verdade que você queira viver. Só que essa verdade que você quer viver tem um custo, tem um processo, por isso que você precisa aprender, por isso que é importante o Marcelo, por isso que é importante a Aline entender como, de fato, você chega nesta outra verdade. Porque a diferença entre a sua verdade e a outra verdade que você quer viver, mas ainda não vive, tem um nome, chama conhecimento. Né? E é exatamente essa que é a grande beleza do que eu entendo como a nossa missão aqui, né? A gente está conversando nesse bate-papo, é isso, é levar o acesso para a pessoa para uma outra verdade que existe, e ela só acha que não é real, não pode ser, é o que você falou, não é possível que a pessoa, né, que a empresa pode ser autogerenciável, isso é uma mentira, e mas também pode não ser, né? Depende de quanto você conhece o caminho para chegar lá. Tem uma frase de efeito que fala, quer você diga que pode, quer você diga que não pode, em ambos você está correto. Né? Exato, Tem exato. uma frase que fala assim, né? Então, quer você acredita que exista, quer você acredita que não existe, né? Em ambos você pode estar correto, né? Não Exato. necessariamente está correto. Eu usei o desejo como algo negativo, né? Porque só o desejo não cria, né? Você precisa de um padrão que sustente o desejo, mas ele é o ponto de partida. Você tem que desejar, aí você tem que maduro, né? Uma pessoa madura busca o conhecimento que ele não tem, ele busca o que falta para chegar onde ele quer, né? E aí é o conhecimento que precisa, é o método que ele não tem, é exatamente o ponto de maturidade, mas essa é o estágio de consciência, né? A gente muitas vezes a gente não tem consciência de que existe um outro ponto. E quando surge uma consciência de que existe uma outra realidade, a primeira coisa que o cérebro vai fazer é questionar e falar, não, isso aí não existe, né? Só que o jeito que eu gosto de ver, essa é uma crença que eu coloquei para mim e me serve muito bem, porque as crenças, elas precisam ser escolhidas. É que se alguém faz, é porque é possível. E se é possível, e eu quero, é só aprender, porque aí eu consigo ter aquilo, né? E aí essa escolha de crenças, elas podem ser aleatórias ou conscientes. E eu gosto mais do caminho da consciência e de escolher as que mais me servem bem. Legal. André, eu tenho uma pergunta. Pensa num comandante, tá? Que está andando de lado, tá? O comandante é um dono de uma empresa que está andando de lado. A empresa não está indo. E ele está há bastante tempo Não é um andando de lado. comandante, né, Marcelo? É um comandado, por É um enquanto. comandado, seria um comandado, né? Um futuro comandante, né? Ele está andando de lado, ele está sempre quase lá, mas não chega. Ou, quando ele ganha dinheiro, ele dá um jeito de gastar o dinheiro logo, o dinheiro, enfim, ele dá um jeito de estragar tudo. Existem esses comandantes, e inclusive, se algum comandante está nesse momento agora, está andando de lado faz muito tempo, até ganha dinheiro, mas o dinheiro que ganha, ele dá um jeito de, sei lá, né, se livrar desse dinheiro, né? E esse é um padrão dele, é o padrão dele. Andar de lado, ganha dinheiro, o dinheiro evapora da mão, ele está nesse padrão. Está sempre no quase lá, é um padrão. Estou quase lá, mas nunca chega, nunca chega. Um comandante desse, o que ele pode fazer para quebrar esse padrão, ter alta performance, ter mais atitude, enfim, né, levar a empresa dele para um outro patamar, do ponto de vista da neurociência, né? Não, muito legal. E isso me lembra até a conversa que a gente teve agora, que a gente fez no nosso bate-papo no Reprograma Seu Cérebrocast. Me lembrou total da quebra de padrão. Não vou entrar nessa história inteira, porque ela é longa, quem quiser depois ouve lá, mas a quebra de padrão é exatamente, né, o que é necessário. Tem um filósofo alemão conhecido chamado Schopenhauer, né? Ele fala muito disso. O ser humano, ele vai colocando objetivo a objetivo. Então, ele põe o objetivo, quando está chegando perto, ele já põe outro objetivo, ele nunca chega, de fato, naquele objetivo, porque ele está sempre ali, quando está quase chegando, ele já não interessa mais, porque já está tão perto, ele já põe outro. Então, ele nunca, de fato, né, ele nunca celebra. Às vezes, e aí eu acho que até vou deixar essa reflexão, que nem é muito a pergunta, mas às vezes até esse pseudo-comandante esteja sendo um comandante, e ele só talvez não tenha valorizado as conquistas que ele já teve ao longo dos últimos anos. Mas tirando isso de lado, algo que é a maior defesa do nosso próprio cérebro é a nossa consciência, né? E isso vale para tanto o pseudo-comandante como o comandante, né? Que é, a gente tem algo que é a consciência. E eu vou além, é a metacognição. Essa eu vou ter que explicar. O que é metacognição? Duas coisas, um é meta, outro é cognição, né? Mas é uma palavra eu uso muito a palavra cognição no dia a dia, mas cognição é uma palavra que nem todo mundo entende, né?
Exatamente. Cognição nada mais é do que o ato de pensar, né? É a faculdade que nós temos de pensar a respeito de coisas. A metacognição é algo que a nossa espécie possui e que nenhuma outra espécie possui, que é o pensar sobre o pensar. Só fazendo parênteses aqui, existem camadas de consciência entre as espécies. Por exemplo, se você pega uma cobra, ela nem sabe que ela existe. Ela simplesmente reage a estímulos. Então, você pisa ali no rabo da cobra, cuidado, né? Porque a chance de acontecer alguma coisa não muito boa é quase que 100% de certeza. Ela não vai pensar, ai, coitadinho, foi sem querer, não vou picar esse cara que mordeu. Vai lá e manda ver, né? Não tem essa reação. Então, a cobra, ela nem sabe que ela existe, ela só reage. Aí você pega animais como um cachorro, ele já sabe da existência dele, e ele começa a saber que existem outras pessoas também, mas eu estou dando uns pulos de consciência, tá? Né? Mas ele também ele não consegue pensar, né, a respeito do pensamento. Ele consegue simplesmente saber ali que ele tem uma afinidade com uma pessoa e tal, mas já é mais do que uma cobra, né? Beleza. Aí o ser humano, ele não só ele sabe que ele existe, ele sabe que o outro existe. O cachorro sabe que o outro existe, o ser humano também. O ser humano sabe que o outro existe e que o outro é diferente dele. E o ser humano sabe que o outro é diferente dele e pensa diferente dele. E ele pensa, o outro pensa, eles conseguem agora discutir uma outra camada, que é discutir o pensamento. Ou seja, ele não está mais discutindo o ser humano, eles isolam o pensamento e discutem o próprio pensamento, né? Essa é a metacognição, é você discutir e avaliar o seu próprio pensamento, a sua própria conduta. Só para não parar aí, porque eu gosto de colocar que existe a sexta camada, né, que é onde o Brain Power, inclusive, se situa, existe a maneira de você criar padrões, os seus padrões te levam a pensar de uma maneira específica. Então, você pode ficar discutindo seu pensamento? Pode, mas você pode ir para uma camada que você cria o padrão adequado, que você modela e cria pensamentos alinhados àquilo que você quer. Tudo que você faz ou deixa de fazer é alinhado aos seus padrões. Então, se você cria os seus padrões, em última instância, você também tem a chance de criar o seu futuro. Eu chamo disso de, né, a gente é a única espécie que é criatura, porque somos, mas também somos criadores da criatura que nós nos tornaremos. Que é exatamente o processo de gestão dos nossos padrões. Mas, parênteses fechado, essa é a maior fortaleza e a ferramenta que a gente tem. É a metacognição. Então, resumindo, de uma forma mais simples do que tudo isso que eu falei, é o ato de você avaliar o seu próprio pensamento. É pensar sobre pensar. E isso faz com que a gente tenha a chance, ou até, diria até o privilégio, de saber como está indo a nossa operação mental, né, a nossa própria vida, e poder ajustar conforme o necessário. Porque o que eu considero ignorância? Eu quero uma coisa que não é vista como desejável pela sociedade. Isso é ignorância? Não, isso é livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. O que eu considero ignorância, na minha concepção, é desejar algo e agir numa direção que eu sei que não vai me levar àquilo que eu desejo. Isso, para mim, é ignorância, né? Então, a metacognição é exatamente essa faculdade mental que a gente tem, esse benefício de olhar para a gente mesmo e falar, cara, o que eu estou fazendo vai me levar onde eu quero chegar? Se sim, show de bola, é só continuar, acelerar, aprender e pisar mais fundo. Se não, é a hora de você parar e avaliar aonde você está errando. E é aqui que ninguém vai conseguir te ajudar. Você tem que ser esse para olhar e falar, cara, eu preciso de ajuda. E essa volta, mais uma vez, ao que a gente estava conversando no nosso bate-papo que aconteceu no Reprograme Seu Cérebro-cast, que o Marcelo, cara, com essa história fantástica de sucesso, de faturamento, de time, de gestão, ele não tem problema nenhum em dizer, isso aqui eu não sei, eu vou buscar quem sabe. Eu acho isso de uma genialidade e de uma humildade e de uma... Na verdade, é um traço que você vê em pessoas de alta performance. Eu sei que eu não sei, eu não vou ficar tentando dar murro aqui nessa parede. Eu simplesmente percebi algo que eu não sei e o que eu faço? A minha conduta é, vou atrás de quem sabe. Que me ensine. E eu não quero ficar perdendo meu tempo aprendendo o que alguém já sabe e pode me ensinar. Então, isso começa no processo de metacognição e de clareza, de humildade mesmo, sabe? De sentir sempre um eterno aprendiz. Então, eu acho que esse que é o grande ponto, que eu não vejo muitas pessoas. Em geral, quando você vê uma pessoa meio que desesperada, porque nada dá certo, ela meio que se fecha como uma forma de proteção e ela começa a intensificar o que já deu errado. E esse é o cuidado que eu queria destacar aqui, como aí sim a resposta definitiva. Então, quando um pseudo-comandante vê que as coisas não estão indo bem, o cuidado mais forte que ele tem que ter é para não fazer o que o cérebro dele vai querer fazer, que é se fechar, se proteger e intensificar o que já deu errado. Mas isso é, de novo, se você parar um minuto para avaliar, essa é a definição de ignorância.
que você precisa é, eu não sei isso, quem pode me ensinar? Se é sobre a empresa, poxa, né, tem o EAG que pode ensinar, se é sobre o cérebro, tem o Brain Power, mas pode ser qualquer outra coisa, eu preciso Mas as saber pessoas não, culinária. mesmo com alguém ensinando, as pessoas não se boicotam, André? Aí entra uma outra esfera, né, de confiança, né, que as pessoas podem não confiar que aquilo vai dar certo. Então, o processo de mudança, sim, elas se boicotam, mas o processo de mudança, ele demanda uma clareza de percurso, mas ele demanda também uma certa pressão, tá? Esta pressão, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Em geral, e aí volto para a discussão de alta performance e baixa performance, um indivíduo de alta performance, ele tem algo que é chamado de locus controle, né? É o controle interno, ele mesmo gera essa pressão, e não é normal isso. Se você reparar, são poucas pessoas que têm essa, cara, eu vou começar, que seja um regime, sai da minha frente, é todo dia, ninguém vai me impedir, não tem exceção, né? São tão raras as pessoas, então isso vale para um regime, isso vale para exercício, vale para uma empresa, né? Então, esse processo, ele pode vir de dentro, só que tem gente que não tem isso de dentro. E não é assim, eu vou criar esse processo instantaneamente. Aí, se você percebe que você não tem isso, é a hora de você pegar e usar a força externa a seu favor. E o que é uma força externa? Você pode contratar um consultor. Você pode contratar um personal trainer, no exemplo que eu falei. Você pode se comprometer em público, abrir um vídeo. O meu primeiro, Marcelo deve lembrar, teve um desafio de fazer um vídeo por um episódio por dia por um ano. O primeiro episódio que eu fiz foi falando, olha, a partir de amanhã, um episódio por dia, todos os dias, por 365 dias seguidos. Você Eu tinha cumpriu? 0, 100%. E fiz Você mais, eu cumpriu? fiz 365, aí eu parei, eu falei, cara, tá sensação esquisita, eu fiz mais 2 meses. Parei por um mês, falei, tá chato, quero voltar. Fiz mais 2 meses, aí parei um mês de novo, voltei mais um mês. Enfim, eu adoro fazer, né? Então, Eu fiz esse desafio aí, fiz o compromisso público, mas não fiz os 365 dias. Não fiz. Eu tenho um processo interno para fazer as coisas que é assim, ó. Por exemplo, né? Você falou do recurso externo, né? Então, por exemplo, treino, né? Eu trabalho o treino com o recurso interno e o recurso externo, as duas coisas que eu uso. Então, eu treino consistentemente faz 10 anos. Acordo de manhã e treino. Lógico, né? Agora, por exemplo, eu saí de férias, fiquei sem treinar. Saí de férias, me machuquei e fiquei sem treinar. Mas logo eu volto a treinar. Então, a primeira coisa que eu tenho em termos de recurso interno, né? Eu acordo de manhã igual a Aline, ela diz que ela funciona de manhã porque ela tem controle. Eu também tenho controle de manhã. Se eu deixar para treinar às 18 horas, pode ser que aconteça várias coisas ao longo do dia, e quando chegar às 18 horas, pode ser que eu esteja esgotado fisicamente, mentalmente, e aí o treino vai para casa do chapéu. Mas quando eu acordo, eu não tenho nada. Eu acordo, eu estou 100% no controle. Então, que outro dia me perguntaram, Marcelo, como você consegue treinar todo dia? Eu falei, é simples, cara, não pensa. Acorda e vai. Se você pensar, você arruma desculpa. Você vai falar, eu acordei de madrugada, essa noite eu não dormi bem, ontem eu bebi demais, mas, enfim, aí a gente começa a criar um monte de coisas para não me treinar. Então, a primeira coisa, eu acordo e não penso, levanto e vou treinar. A segunda coisa, eu tenho um personal. Por quê? Porque o personal vai, eu treino no meu prédio, tem a academia no meu prédio, o personal vai e ele tá lá, e eu falo, pô, o cara tá lá, eu preciso ir, não dá para eu furar com o cara, né? Então, isso me ajuda em termos de recursos para poder treinar. Eu uso o meu recurso interno e uso um recurso externo que me apoia a fazer isso. Mas, por exemplo, a gente vê no EAG empresários que têm acompanhamento, então, muitas vezes a gente vende um processo de acompanhamento, a gente tem muito sucesso nas pessoas que utilizam o acompanhamento, mas a gente também tem muitos casos de pessoas que não utilizam, eles contratam o acompanhamento, aí, por exemplo, eu contratei o acompanhamento, né? Aí eu vou lá numa sessão, a gente tem um processo, a gente chama de acompanhamento com o especialista, né? E aí ele tem lá uma sessão com o especialista, onde ele define algumas metas e alguns planos de ação. E aí o que acontece? Entre uma reunião e outra, eu vou ter os comandantes que executam os planos, vêm para a próxima sessão, saem energizados e o resultado do cara aumenta, né? E a gente tem as pessoas que entre uma sessão e outra, elas não fizeram o que tinham que fazer. Essas são as pessoas mais tendenciosas a faltar na sessão. E aí, no final do dia, ele acaba não tendo o resultado que deveria ter, né? Então, a gente trabalha muito com isso, né? A gente trabalha muito essa questão de o cara poder exercer aquilo para não fugir do foco, né? Para seguir o plano.
Legal. Eu acho que aí entra um ponto que, naturalmente, cada indivíduo é realmente diferente, né? Não há como se esperar o mesmo comportamento de todas as pessoas. E tem algumas ferramentas que seguramente você conhece, que eu sei que a gente já falou a respeito, que ajudam nessa dinâmica. Por exemplo, o teste DISC, né? Eu, por exemplo, também tenho o perfil D, né? Mas eu sou muito D, né? O perfil de dominância e tal. E um jeito prático de ver isso, né? A gente estava falando de um mastermind que a gente faz parte, e eu não necessariamente, eu gosto de ser acompanhado. Eu quero só assim, é isso que tem que ser feito. E, cara, sai da frente que eu vou fazer, né? Eu vou fazer e nada me impede que aquilo vai acontecer, porque eu sei que vai acontecer. Eu já tenho essa segurança de que está feito antes de que esteja, né? Isso é muito poderoso, no meu ponto de vista, pelo menos eu gosto muito desse perfil meu. Mas, ao mesmo tempo, se fica alguém no meu cangote me cobrando, cara, seguramente eu vou mandar essa pessoa plantar macaco em algum momento, né? A prova disso é que tem mais de 2.900 mensagens, até, não sei se eu mostrei, eu só falei para a Aline, que eu não estou vendo o que está rolando no grupo, porque simplesmente é assim, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, né? E eu estou fazendo. Eu também não estou vendo o que está rolando no grupo. Acho que Então. Eu sou tem mais que dedicada. você. A Aline está ali todo dia A vendo. Aline podia fazer um resumo para a gente agora, então, aproveitar. Vai lá, Aline, 3 Eu mil já fiz para o mensagens. Marcelo. Eu já fiz o resumo uma vez para o Então, por exemplo, Marcelo e mandei para ele. outro dia eu descobri, né? Eu sempre descubro no último dia, né? Eu tinha que mandar lá a minha palestra. Eu mandei minha palestra. Agora tem que votar. Eu nem sei até que dia tem que votar, mas preciso Hoje, lá votar. hoje é o último dia, Eu Marcelo. vou Tá lá vendo? Eu já votar. descobri. Eu Eu descobri também que já tem vou que até votar. anotar para votar. Obrigado, Aline. Já valeu. No mínimo, valeu para isso. Podcast, que apesar do papo, foi fantástico. Mas vamos lá. Foi, André, Então, eu também sou D. Olha aí, mas eu tenho um outro perfil, mas eu também sou D. mas então, é que não é um só, né? De fato, por isso que cada um é diferente. Mas onde eu ia chegar nesse lance é que cada pessoa é diferente. Tem pessoas que, se você fica muito perto, ela se irrita. Tem pessoas que, se você fica muito longe, ela se irrita. Tem pessoas que, se você põe para ela fazer um compromisso público, ela espana, ela vai ter uma crise, vai realmente fazer mal psicologicamente para a pessoa. Então, o importante, e acho que esse que é o grande ponto, inclusive acabou de me dar um insight para um projeto que eu tenho, e o Luiz está aqui ouvindo também, do meu time está ouvindo o nosso bate-papo, uma das coisas que a gente pode fazer para efetivamente gerir melhor as pessoas, porque a gente quer que elas tenham resultados e elas querem ter resultados, é entender o perfil delas. E o que é ajuda? Do mesmo jeito que, poxa, o que é trabalhar duro é uma coisa subjetiva, e porque não existe uma definição, porque cada um vai entender de um jeito, o que é ser ajudado? Para cada um é uma coisa diferente. E esse entender o que é ser ajudado é o que vai fazer com que a gente, mentores, consigam, né, de fato, auxiliar melhor as pessoas. E aí a gente acha o motivador da pessoa, que pode ser muito externo, pode ser só interno. Tipo, o meu caso é só interno. Se vier externo, eu vou brigar com o externo. Sai da frente. Né? Então, acho que essa leitura é um insight que eu acabei de me presentear. Eu estou me agradecendo aqui porque eu fiquei feliz que me deu uma sacada para um projeto que eu estava precisando dessa resposta. André, tô tocando um ponto, né, que a gente já está falando, dentro desse bloco, a gente está falando muito sobre essa questão da procrastinação, né? E aí eu queria trazer esse tópico porque tem muito dono de empresa que já reconheceu que precisa de ajuda, ele já reconheceu que ele não sabe como chegar lá, mas ele continua usando a seguinte frase: uma hora eu faço, uma hora eu vou buscar o Marcelo, uma hora eu vou fazer isso. E ele vai deixando para depois, ele vai adiando. Cara, procrastinação acho que não é um comportamento só do dono ou dona da empresa, acho que é algo que todo mundo faz. E aí eu queria que tu trouxesse, assim, existem ferramentas que, principalmente o comandante, né? Eu sei que é algo que todo mundo faz, mas principalmente o dono de uma empresa que geralmente tem um perfil mais de dominância, geralmente, não são todos, mas geralmente tem um perfil mais de dominância. Cara, quais são as ferramentas, quais são os recursos que esses comandantes podem usar para vencer essa procrastinação, tanto na tomada de decisão quanto na vida, para as coisas que eles querem resolver? Muito legal. Primeiro, sim, existem ferramentas. Eu acho que essa é a maior, assim, é a palavra mais frequente que eu ouço. Inclusive, eu que levo as pessoas a se inscreverem no treinamento do Brain Power, sem sombra de dúvidas. O que incomoda as pessoas é isso, só que incomoda depois. Esse que é o grande problema e eu vou chegar nele. Mas não é algo novo. Procrastinação, poxa, surgiu aonde? Começou agora? Se você vê aí, eu até fiz uma live esses dias a respeito de procrastinação, 800 anos antes de Cristo, tinha um poeta, ele é grego, chamava Hesíodo, e ele registrou uma queixa lá, ele falou assim: não se deve deixar o trabalho para amanhã e depois de amanhã.
senador romano Cícero taxou de odiosa, né, a mania que os políticos tinham, ele estava fazendo uma crítica aos políticos de deixarem tudo para depois. E, cara, até hoje, assim, né, a gente, essa famosa palavra horrível, procrastinação, feia para dedéu, né, só que o efeito dela é muito pior. Só que o grande ponto que faz com que a gente procrastine é que ela é como se fosse cartão de crédito, né? Na hora que você gasta lá, é uma beleza, né? O problema é que a conta chega, né? E esse que é o real problema. A hora você vai gastando e gastando e gastando, a conta vai chegar, né? E ela chega sempre mais cara do que você imagina, porque ela vem com juros, ela vem com todos os problemas. Então, o grande ponto da gente entender é que tudo é dor, né? Deixa eu dar um passo para trás. O nosso cérebro, como que é o processo de tomada de decisão? Falei de neuroeconomia e falei que neuroeconomia é o processo, ciência que estuda o processo da história do cérebro humano. Então, se a gente vai pensar com uma grande simplificação, né, para tentar deixar didática essa dinâmica, o cérebro ele sempre vai, até uma das bases da programação neurolinguística, isso, né? Ele busca o prazer, ele foge da dor. Então, sempre que se você se vê diante de alguma alternativa, vou lavar a louça agora, ou vou assistir Netflix e depois eu lavar a louça, poxa, a preferência natural é depois eu lavar a louça. Por que de repente a louça vai se acumulando, 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 e de repente a pessoa decide lavar a louça? Porque para cada pessoa o nível de dor é diferente. Então, às vezes a pessoa vai deixando a louça acumular e ela cresce, 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 começa... Tem uns que são muito largados, né? Que vai começar a ter mosca, bicho, rato, barata. Aí o cara vai olhar e fala, putz, né? Isso doeu, né? Para alguns chega nesse ponto. Para outros, a pessoa é mais perfeccionista, tal, vê um prato ali já, nossa, está me incomodando. Vai lá e lava. Mas o fato é, o que fez com que a pessoa fosse lavar, porque tirando algumas exceções que, né, sei lá, se dá para chamar de um gosto normal isso, né? O que é normal na vida, né? Mas tem gente que gosta de lavar louça, né? Em geral não é o caso, mas as pessoas vão lavar porque ali, naquele momento, aquela dor se fez presente. Só que o fato é que, e aí é o grande ponto, a gente, de novo, volta para a grande faculdade que seres humanos têm. A gente consegue avaliar e entender a dinâmica do tempo. Um cachorro nunca vai falar, eu vou deixar aqui agora o meu ossinho, porque eu quero ter para amanhã à noite comer. Um gorila não vai deixar a banana ali e fala, não, não, vou guardar, porque semana que vem vai começar o inverno e posso precisar. Não, ele vai pegar e vai comer. Não tem esse médio e longo prazo, não existe tempo. É necessidade de curto prazo versus nada, é só isso, né? É a gratificação imediata, que é o que a gente usa como nomenclatura. Então, essa é a grande diferença de um ser humano. E aí, o grande fato é, tudo tem dor, tudo gera dor. Então, eu até uso de exemplo, estudar inglês dói. Não estudar inglês também dói. Ir na academia dói. Não ir na academia também dói. Né? Você falar, cara, eu preciso reorganizar minha empresa, eu preciso aprender e parar minha vida para fazer isso, dói. Mas, cara, não fazer isso também dói. E a beleza da vida de uma pessoa que realmente quer ter gestão da própria vida ou da própria empresa é você, mais do que escolher os seus desejos, e sim escolher as suas dores. E eu vou fazer uma pausa, porque essa parte ela assim, de uma reflexão muito forte. Eu consigo definir muito mais uma pessoa pelas dores que ela abraça do que pelos desejos que ela declara. A pessoa se define pela dor. Então, se você vê uma pessoa que abraça a dor de ir na academia, eu sei o que é o corpo dela. Se ela fala, eu abraço a dor de estudar, de aprender, de me dedicar, eu sei o que vai ser o resultado do ponto de vista acadêmico dessa pessoa. Se a empresa é isso também, se ela quer a cada vez parar, que tem um problema, ela para, estuda e resolve, eu sei como é essa pessoa. Então, a gente define e a gente entende a pessoa de acordo com as dores que a pessoa abraça e não com os desejos que ela declara. O fato é, tudo gera uma dor. Ou é a do presente, ou é a do futuro. E aí a gente pode escolher qual é a dor que a gente quer viver. Mas alguma dor a gente tem que escolher. Uma coisa interessante, o André, por que as pessoas, muitas vezes, escolhem caminhos ruins? Responda um pouco mais a pergunta aí, só para eu entender. Então, Onde você quer chegar com ela? a gente é reflexo dos padrões que a gente cria, né? Então, você tem todos os tipos de padrões que você pode criar. Mas, por exemplo, né, às vezes você escolhe um padrão ruim de alimentação. Às vezes você escolhe um padrão ruim de, sei lá, de relacionamento. Às vezes você pode escolher vários padrões ruins, né? Por que a gente escolhe esses padrões ruins? A alimentação, por exemplo, o sedentarismo, por que eu escolho um padrão ruim? O que tem por trás disso daí? Porque assim, ó, quando eu olho, né, de uma maneira racional,
Ninguém ia escolher, né? O Jojo ele fala um negócio muito engraçado. Tem um vídeo do Jojo que ele fala, cara, você sabe que você não pode. Você chega na segunda-feira e fala, cara, então vou começar aqui uma dieta, vou começar não sei o quê, e daqui em diante eu vou seguir firme. Aí beleza, você determinou aquilo, fala que você vai fazer, daqui a pouco você vê uma batatinha frita. Aí você vai lá e, cara, você olha para a batatinha frita e você começa a pensar, pensar, pensar. Você não aguenta, você vai lá e come a batatinha frita. Aí ele fala assim, pô, se você perder por uma batatinha frita, vai empatar com quem? Né? Ele tem um vídeo dele que fala isso. E eu uso muito essa frase, cara, você está perdendo para batata frita, cara, vai empatar com quem? Né? Então o cara fez uma escolha ruim. Por que que ele faz essa escolha ruim? Alguma crise que o cara teve na infância, algum trauma? O que que faz a pessoa fazer escolhas ruins? Que logo Legal. vão trazer padrões ruins. Isso que você acabou de falar, eu falo muito similar. Eu não uso batata frita. Me veio o meu exemplo, né? Eu falo sobre brigadeiro. Eu uso o brigadeiro como referência. A pessoa fala, não, eu não vou fazer. De repente tá. Eu falo, cara, se você não vencer um brigadeiro, é interessante como é o mesmo raciocínio, né? Por pessoas diferentes, muito louco isso. Mas no fundo, começa começa com a resposta que eu dei na pergunta anterior, né? O cérebro sempre vai no que é o mais prazeroso, né? Ou no que gasta menos energia. Então, aquilo que se você tem aí um brigadeiro, né? Ou uma batata frita na sua frente, o prazer é obviamente maior naquele ato de comer aquilo ali naquele momento, né? E ao mesmo tempo existe o seu padrão, ou seja, o que é o natural para o seu corpo, para o seu cérebro? É fazer aquilo que ele sempre fez. Isso é o que vai gastar menos energia. Por isso que acordar na hora que você sempre acordou é mais fácil e gasta menos energia do que você acordar mais cedo, mas também do que você acordar mais tarde. Então, se você acorda 4 horas mais tarde, você vai acordar inchado, e com preguiça. E se você acorda 4 horas mais cedo, você também não vai se fazer bem. Então, gasta energia qualquer fuga do seu padrão natural. Então, de novo, diante dali a batata frita, ou brigadeiro, ou o que quer que seja, o cérebro sempre vai fazer uma conta de o que eu vou decidir. E aí, a gente muitas vezes fala, não, então deixa aí, né? Eu decido depois. Depois eu penso. Só que uma coisa que eu sempre digo é que a ausência de decisão é uma decisão. Né? Quando você fala depois eu vou tomar essa decisão, você está decidindo não fazer aquilo. Né? Então você vai empurrando. E aí depois acaba não chegando, porque exatamente é mais fácil você se propor a fazer algo no futuro, porque no futuro não há dor. Se eu virar aqui para vocês dois e falar, cara, vocês dois, um dia vocês vão morrer. Né? Você vai falar, putz, cara, não gostei de pensar nisso, tá? Mas eu sei, é isso aí, né? Vai acontecer mesmo. Agora, se eu virar e falar, cara, daqui a 15 minutos, bater na mesa, vai acontecer alguma coisa, aí vocês vão morrer. Como assim? Né? Por quê? Porque o cérebro ele não consegue sentir, na verdade, ele consegue, mas você não sente o mesmo impacto de algo que é futuro versus aquilo que é no presente. Então, sempre que você não age conscientemente na preferência natural do nosso instinto animal, né? Entra até uma hashtag que surgiu, ficou famosa nas minhas lives, nessa última temporada de lives que eu fiz, que é chega de vida de vaca, né? Porque a vaca, cara, choveu, ela vai para baixo da árvore, tá com fome, ela vai e come. Então, a gente fica só reagindo como animal. Então, a diferença, né, do indivíduo é exatamente o poder que a consciência tem. Então, é você ser... Porque o inconsciente, ele é mais rápido. E é lá que está o seu padrão anterior. Então, você vai ter que, sim, criar dinâmicas para tornar difícil o que você não quer fazer. Olha só para deixar mais claro isso que eu estou dizendo. Se você, por exemplo, não quer comer o brigadeiro, é mais fácil você pegar um brigadeiro que está aqui na sua frente ou não ter o brigadeiro, ir lá no mercado, na padaria, sei lá onde que vende, e comprar o brigadeiro para aí você comer. Cara, você tornou difícil. Se você deixar longe, o que é o errado, você deixou mais difícil. Então, isso já faz com que você comece, né? Isso é um roubinho, é um roubo no jogo aí, não é de fato uma reprogramação do seu cérebro, mas é um truque que dá para, né, fazer aí, para fazer com que o cérebro, diante de uma escolha, eu quero um brigadeiro, e eu escolhi querer o brigadeiro, tá bom, cadê? Ah, tá longe. Aí já começa a ter mais dor do que só o prazer. Então, tornar difícil aquilo que a gente não quer fazer é algo que a gente pode fazer para simplificar essa dinâmica. Então, por E outra exemplo, coisa também é válido, né? Tornar fácil aquilo que é difícil também ajuda, né? total, tornar fácil, você mantendo o exemplo do brigadeiro, pô, você quer um brigadeiro, mas não tem.
Aí você tem uma maçã, você fala, ai, maçã, putz, coisa sem graça. Tá, vai ela mesma, né? Por quê? Tá ali na sua mão. Então, de fato, as pessoas que levam frutas para o trabalho comem mais fruta. Por que será, né? André, de tudo isso que você falou, existe um primeiro passo para o comandante que está tendo contato com isso pela primeira vez. Ele nunca nem ouviu falar que era possível lidar com o cérebro, reprogramar o cérebro de alguma maneira. Qual que seria um primeiro passo assim que você daria para essa pessoa que está tendo pela primeira vez contato com esse assunto? É muito legal esse ponto. E assim como em qualquer processo de mudança, literalmente qualquer processo de mudança, vem antes o diagnóstico. Você vai no médico, a primeira coisa que você precisa é fazer um exame, né? O médico não vai falar, você vai lá e toma, não, sai tomando remédio aí, ele não vai falar isso, ele pede um exame. Se você tem um consultor que vai na sua empresa, ele pede um diagnóstico para entender de fato o cenário. E esse é de fato o primeiro passo. Só que tem um problema. Quem faz o diagnóstico é você mesmo. E a gente tem que realmente olhar para a nossa pessoa como se a gente fosse um terceiro, olhar de fora, né? E entender que aquilo que a gente repete no dia a dia é como se fosse uma gravidade, né? É como se fosse um elástico, melhor dizendo, né? Você até consegue forçar por um tempo, fazer uma coisa diferente, mas cedo ou tarde, ou cansa e você volta, ou ele estoura esse elástico e aí automaticamente você acaba retornando aos padrões anteriores. Então, o primeiro passo é isso, é ter clareza de quais são os padrões que você tem. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente vê a consequência, mas a gente não vê a causa. Vou dar um exemplo para deixar mais concreto e a gente poder fechar com essa reflexão aqui. Se você considera que você é, por exemplo, procrastinador, é uma palavra que a gente falou aqui, eu vou usar ela de referência. Muitas vezes a gente não percebe por que a gente está procrastinando e ela é só a consequência. Uma reflexão que eu sempre digo, eu não vou entrar nela inteira, mas é que se a gente acorda atrasado, também a gente usou de exemplo aqui, você queria acordar às 6, você acordou às 7h30 e seu compromisso é às 8. Cara, naturalmente você já não vai se arrumar direito, você não vai sentar, arrumar sua mesa para tomar um café, você pega qualquer coisa, sai correndo, qualquer um que está no meio do caminho, no trânsito, você vai brigar com a pessoa, você vai estar estressado, então você já está emocionalmente alterado por conta do atraso, depois você vai brigar mais, com mais propensão de brigas no meio do caminho por conta do atraso, que te deixa mais ansioso, estressado, e aí estressado e ansioso quando você chega no seu trabalho, na sua empresa, e você senta na frente do computador e fala, não, agora eu vou focar. Você não vai focar porque o seu cérebro não está no mesmo estado centrado que ele poderia se você tivesse feito tudo isso de uma forma diferente. Aí você se distrai mais. Aí você está lá tentando focar e pipoca uma notificação. Automaticamente você está mais propenso a ceder à tentação do curto prazo, seja um brigadeiro, uma notificação, o que quer que seja, porque você tem menos autocontrole. Então, quanto menos você tem gestão de você, mais propenso a ter essas reflexões, esses reflexos animais, de ir para o que confere mais prazer. E aí você automaticamente se distrai mais. E aí quando você percebe, você brigou com um monte de gente, você se distraiu pra caramba, na hora do almoço você comeu mal, porque você precisa de alguma coisa que te traga conforto, depois do almoço você, por conta disso, ficou com o peso, com baixa energia, e aí você se distraiu mais ainda, e quando você vê, passou o dia inteiro, e você fala, como eu sou procrastinador. Só que a procrastinação, coitada, né? Não que ela seja boa, mas ela só levou a culpa. Né? O real ponto que você, comandante, né, real comandante, quer ter da sua vida, é que você seja comandante dos seus padrões também. Que você olhe para os padrões que estão causando aquilo que você enxerga. Porque senão a gente só olha para a consequência e fica querendo resolver. Mas nunca se resolve a consequência só na consequência. Você tem que agir na causa. Isso que a gente fala para todos os lugares, mas com a gente mesmo, a gente acaba não fazendo, né? Show de bola. Então, o primeiro passo seria trazer essa consciência, a pessoa fazer uma reflexão dos resultados que ela está tendo no dia a dia, para que ela para que ela busque ter consciência dos padrões que estão levando ela a ter os resultados que ela tem hoje, é isso? Exatamente, é olhar para o padrão que está causando todo o restante que ela vê no dia a dia, né? E agir ali. Então, poxa, vou dar um exemplo. Se ela pega um dia que ela se propõe a acordar meia hora mais cedo e ela faz tudo isso com muito mais leveza, então ela vai ter menos estresse, menos ansiedade, vai se distrair menos, vai procrastinar menos, vai se alimentar melhor na hora do almoço. Automaticamente ela ajusta tudo, né? Simplesmente porque ela viu onde está o problema. Então, se você não tem autorregulação, a gente vive muito à mercê do acaso, né? E isso é uma coisa que a gente jamais pode permitir com o nosso maior ativo, que é a nossa própria vida. Mais do que a nossa empresa,
a nossa vida, ela é gerida por uma única pessoa, né? Então, a gente tem que olhar para a gente com muito carinho, porque é a nossa vida, é essa pessoa que vai refletir na empresa, que vai refletir em todas as outras pessoas da empresa, que vira uma bola de neve caótica, né? Então, começar do começo é sempre um bom ponto. André, e aquela vozinha que fica conversando com a gente, né? Quando a gente às vezes toma uma decisão racional, tem uma vozinha conversando com a gente falando que não vai dar certo. Porque às vezes a gente toma essa decisão, às vezes a gente fala, a gente anuncia para o mundo que vai fazer aquilo, né? Às vezes a gente fala para a gente mesmo que vai fazer aquilo, mas no fundo tem uma vozinha ali que fala, não vai rolar. E você sabe que essa vozinha, ela é treinável, né? Quanto mais... Tem gente que tem essa vozinha e fala, cara, estão falando que não vai dar certo, meu, não ouve, vai para cima, né? Por quê? Porque a pessoa treinou essa vozinha assim. E pensa que você tem um relacionamento, você está numa sala de amigos, e você tem 8 amigos numa roda de conversa, e sempre que um deles começa a falar, você ignora ele. Você ignora. Vai chegar num ponto que ele não vai mais querer falar, porque ele é ignorado todas as vezes que ele fala. Então, se você ignora essa vozinha, automaticamente ela começa a perder espaço mental para você. E se, por outro lado, você começa, toda vez que alguém começa a falar, você fala, não, quero ouvir mais o que você está dizendo, pensando inclusive como amigos, né, pessoas, ela vai querer falar mais. Então, automaticamente, você dedicar mais atenção para algo faz com que aquele algo cresça. A sua atenção direciona o seu sentimento, que direciona o seu pensamento, que direciona o seu comportamento. Sabe aquele ciclo? Então, para onde você direciona e dá o microfone, você faz com que aquilo ganhe voz e ganhe. Mas essa escolha, quem faz é você mesmo, né? Então, a gente precisa falar voz, tipo, ok, deixa eu ouvir já. Tem uma outra aqui falando, cara, vai dar certo, né? Porque tem o se der errado, mas tem o se der certo também. A gente não ouve, porque a gente nem para ouvir, mas está falando aí dentro também. A gente tem um inconsciente... Eu aprendi uma técnica, porque a gente tem esses diálogos, né? Parece papo de louco, né? E vozinha, não tem nenhuma vozinha conversando comigo. Que voz é essa? Quem está ouvindo deve estar pensando. É essa voz mesmo que você está agora falando para você que... mas como? Isso é impossível? Ou sei lá, né? Qualquer voz que esteja rolando na tua cabeça nesse momento aí, tá? Então, por exemplo, a gente, durante o momento... Enfim, dos meus estudos também, um dos livros que a gente leu foi Inteligência Positiva, né? E no livro Inteligência Positiva, ele cria os sabotadores, eles falam que são os sabotadores. Essa voz interna, esse sentimento externo é um sabotador próprio. A gente se sabota o tempo inteiro, todo ser humano, eu, inclusive, me saboto, e a gente tem essas vozes. Depois vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando. E aí a gente aprendeu a criar rótulos, né? Então, por exemplo, segundo o livro, segundo Cesar Chamini, Cesar Chamini, que é o autor do livro, ele fala que a gente tem 9 sabotadores, né? São 9 sabotadores, é o crítico e mais 9, que são os amiguinhos. Então tem o esquivo, ele dá lá um nome para cada tipo de sabotador. Quando a gente identifica esse sabotador, uma das técnicas, são várias, não é uma só, né? Então a própria técnica de respirar é uma das técnicas, né, de você ficar no momento presente, esse tipo de coisa, mas uma das técnicas é rotular o sabotador. Então, por exemplo, se você tiver a voz do autorrealizador, né? Tem o... Hiperrealizador. Hiperrealizador. Aquele cara que tem que fazer um monte de coisa porque ele tem um sabotador, que é o hiperrealizador, que ele precisa fazer tudo, né? Por um lado, isso daí é bom, por outro lado, né? Uma pessoa vai assumir mais coisas do que pode fazer, não vai entregar, enfim, tem uma série de coisas, né? Você tem o racional, aquele que racionaliza tudo traz para o racional. Então, quando a gente entende quais são esses sabotadores, né, tem o conhecimento de quais são, a gente pode rotular ele. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho essa voz interna falando, ei, Marcelo, você não vai conseguir fazer isso. E aí eu crio um rótulo para essa voz, né? O rótulo é você dar um nome, né? Tipo, falar, quando eu perceber que eu estou sendo hiperrealizador, eu vou lá para o hiperrealizador, eu crio um nome, um rótulo, né? Sei lá, posso dar o nome para ele de Zé Ruela. E aí eu chamo ele de Zé Ruela, né? Ô Zé Ruela. Né? Estou dando um exemplo aqui, né? Ô Zé Ruela. Legal, né? Já Então entendi. não fala em voz alta, né? Sozinho andando no Isso. meio da rua aí, ô Zé Ruela, tipo... Vão achar que é doido, né? E aí você rotula o negócio, e aí porque você se desassocia da voz,
Você percebe que aquela voz não é você, e é um papo de doido, né? Essa voz não é você, não é. Né? E aí você rotula essa mensagem que está rolando dentro da tua cabeça, né? E aí você consegue desassociar disso daí. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, eu hoje nesse momento, eu tenho um problema pessoal, né? Então, meu pai já está com 82 anos de idade e ele começa a entrar num processo degenerativo, tá? Esse processo degenerativo, alguns dão o nome de demência, outros dão o nome de Alzheimer, enfim, no final do dia é um processo degenerativo. Quando eu olho para o futuro, né, eu olho e falo, opa, isso aqui pode ser genético, hereditário, esse tipo de coisa. E aí eu falo, bom, meu pai está com 82, eu estou com 48, vou fazer 49, e se eu tiver uma propensão de ter essa mesma doença que meu pai tem? Beleza, o que eu faço? Vou no médico, né? Consulto o médico, pergunto, me informo, leio, e aí eu descubro que sim, eu posso ter o gene, uma manifestação genética para isso acontecer. E aí eu vou e faço um teste genético. E aí dá no meu teste genético que eu tenho o genótipo, né, do Alzheimer, que eu posso desenvolver Alzheimer. E aí, quando eu olho, eu faço uma série de exames, né? Além desse, eu faço uma série de exames. Eu estou estudando sobre o tema, né? Enfim, a gente é nerd, a gente gosta de estudar. E aí eu entendo o seguinte: existe uma correlação muito grande entre as pessoas que desenvolvem o Alzheimer, ou que o Alzheimer se manifesta, vamos dizer assim, né? A pessoa que manifesta o Alzheimer, uma correlação muito grande com alguns indicadores. Ó, aqui já começa a entrar a parte gestor Marcelo Germano. Alguns indicadores. Então, por exemplo, existe um indicador de inflamação que chama homocisteína. Ele é um indicador de inflamação. Dependendo como tiver, você está inflamado, dependendo como tiver, você não está inflamado. São vários os indicadores, mas esse é um indicador. Tá? Aí você tem um indicador que ele vai te trazer alguns números relacionados à sua glicose, né? Então, você tem um exame de glicose glicada, sei lá, né? Índice glicêmico, resistência insulínica, enfim, existem esses indicadores. Inclusive, tem um indicador lá que chama triglicerídeos. Quando eu estudo sobre isso, eu vejo que nas pessoas em que o Alzheimer se manifesta, esses indicadores eles apresentam um comportamento. Quando eu olho para os meus indicadores, eles estão mostrando esse comportamento que efetivamente vai manifestar o Alzheimer em algum momento da minha vida. Inclusive, isso chama Alzheimer tardio, que pode se manifestar a partir dos 60, dos 70, no caso do meu pai, depois dos 80, né? Eu olho para isso e falo, cara, aí eu descubro que tem o tal da epigenética, né? Que se você controla o índice de açúcar, glicose, estilo de vida, se você faz exercícios, né? Aí você tem quais os alimentos você pode comer, quais os alimentos você não pode. Você consegue, através de um negócio chamado epigenética, que eu não vou explicar aqui agora, eu só estou dando um contexto para a gente entender como que a gente lida com a voz interna, né? Você pode fazer com que o Alzheimer não se manifeste através do seu estilo de vida, através da sua alimentação, enfim, através do exercício físico, respiração e uma série de coisas. E aí eu olho e falo, cara, eu vou ter que fazer isso. E aí eu assumo um plano de vida. Vou ter que fazer isso. Então, assumir esse plano de vida envolve, eu adoro tomar vinho, mas envolve tomar menos vinho, né? Eu como pão, inclusive eu namoro com uma padeira, mas envolve eu comer menos pão, ou, né, se eu comer pão integral, envolve eu comer menos açúcar, eu adoro comer doce, né? Envolve uma série de coisas. Exercício físico eu já faço, tiro de letra, mas tudo isso envolve eu afiar meu cérebro, enfim, tem outros contextos aqui, para evitar com que isso aconteça. Eu falo, vou fazer isso, porque eu estou olhando para os meus indicadores, estou vendo que os meus indicadores estão mostrando que se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, o Alzheimer vai se manifestar na minha vida, até a ciência mostra isso. Eu falo, legal, então, a partir de agora, vou mudar de vida. E aí, por quê? Tem uma dor muito grande no futuro, que já está acontecendo no presente com meu pai, e quem passa por isso sabe o drama que é, e eu falo, eu não quero isso para minha vida. Então, vou fazer tais coisas. Só que quando eu falo, vou fazer tais coisas, tem uma voz interna aqui dizendo que
mas você não vai ficar sem o vinho, mas você vai conseguir, mas você vai fazer isso durante 30 anos da sua vida, e essa voz é um problema, né? Então, é nesse contexto que eu estou falando, porque falar, então é simples, cara, é só você fazer isso, 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 beleza, eu sei, racionalmente eu sei, mas eu sinto essa voz internamente falando comigo, né? Esse sabotador, né? Boicotando o plano. Eu sinto isso, né? Eu não sei se você consegue, para quem está ouvindo, não sei se o comandante que está ouvindo, se ele consegue entender o que eu estou falando, se ele sente esse tipo de coisa. É uma sensação até que, nossa, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Né? Como a gente lida com esta vozinha que está falando aqui com a gente, da gente impedir a manifestação dela, né? Igual você falou, ela é treinável, mas será que ela é tão treinável assim? Né? Deu para sacar o que eu estou falando? Deu para sacar, Aline? Deu, e para mim é muito claro a conduta. É da mesma forma assim, isso que você está falando eu quero mudar e quero ter um estilo de vida mais saudável, porque por epigenética, que é a ciência que busca compreender que as mudanças da Ambientais expressão mudam. genética, ela pode ser revertida, né? Basicamente é isso. Então, assim, é um desejo de mudança de tudo que afeta a sua expressão genética. Em última instância, esse desejo já existe em você, você só não conseguiu aplicar. Só que se Eu a gente digo que for não é só um desejo, é uma necessidade, né? Porque desejo por desejo eu quero tomar vinho todo dia e, enfim, quero fazer um monte de coisa. Desejo por legal. desejo é isso, Mas né? você tem o desejo e você tem também a dor, que é legal. Não digo que é legal, pô, que bom, né, que você tem dor. Ela é importante na equação, é isso que eu quis dizer, né? Então, ela já está aí presente. O que ainda não está tão forte é a dor nas pequenas coisas. É aquela dinâmica que a gente falou do processo. Uma coisa eu quero mudar para que daqui a 30 anos isso não aconteça, e outra coisa é olhar para um bolo, como acontece comigo. Tem gente que fala, mas não é possível que você faz isso. Eu realmente, eu olho para um bolo e eu vejo doença, né? Eu nem penso em comer um bolo. Mas não, mas come só um pedacinho. Não, cara, de verdade, estou super bem. Não, mas come, não vai te fazer mal. Não vai mesmo, mas, tipo, eu realmente não quero, e eu não quero querer. Então, tipo, eu tô bem, de verdade, eu não tô me fazendo mal, eu só não quero mesmo, né? Então, trazer a dor de uma coisa grande para algo pequeno é o que vai fazer com que na decisão, porque a gente é a soma de micro decisões. Então, sim, olhar para o pão, né? Isso pode ser um incômodo até que transcenda um pouco você, né? Envolva aí a sua namorada, né? Talvez ela tenha que fazer parte do combinado, é realmente tratar como dor, tratar como aquilo é de fato o problema, não é a soma de coisas grandes, é o pão, é o açúcar, é de fato tirar ele por completo e olhar ele como, né, uma coisa que realmente não existe meio termo, porque o problema do meio termo é o meio termo. Que aí a gente começa a negociar. É aquela história, eu vou 3 dias na semana na academia, e a gente falou até disso por cima no nosso bate-papo, no Reprograme, né, no podcast anterior que a gente conversou, que, poxa, para mim, né, essa história de ir 3 dias na semana, eu tenho uma visão um pouco diferente. É muito mais fácil para mim ir todo dia. E eu realmente vou todo dia. Às vezes eu não vou na academia, mas eu faço exercício aqui na minha casa. Todo dia, porque não tem negociação. A gente não fica negociando, eu vou escovar o dente ou não. Simplesmente vou lá e faço. Então, tudo que é todo dia, você simplesmente, aquilo é você. Aquilo é você. Quando a gente fica numa negociação, eu vou diminuir, você começa sempre a negociar. E aí você fala, não, hoje tudo bem, amanhã eu não como. E aí você sempre vai ter esse curto prazo. Quando você fala, cara, não é não, não tem mais a negociação, não tem mais aquilo não é mais parte de você. Né? Então fica, de novo, parece esquisito falar que é mais fácil ir todo dia na academia do que 3 vezes na semana, mas é exatamente isso que eu estou falando. É mais fácil você tirar de uma vez por todas o açúcar, como eu fiz na minha vida, do que ficar negociando, hoje eu como, não, hoje é dia, hoje é sexta, não, hoje é sábado. Inclusive, uma coisa que eu digo muito é que o final de semana revela quem é de fato a pessoa, porque durante a semana a gente se reprime, né? Eu preciso, não, durante a semana eu faço exercício, mas fim de semana são. Aí, fim de semana tem o dia trash, né? Eu até brinco no podcast lá. Cara, se você, no final de semana, tem o seu dia trash, em última instância, você é trash. Só lamento, porque você fica a semana inteira sofrendo para não ser quem você é e ser livre no final de semana, porque aquilo é quem é você. Né? Então, é mais fácil, e eu sei que é extremista, sou extremista dizer isso, mas é uma realidade que a gente estava falando de
parece impossível, né? É uma realidade que não parece verdadeira, mas é muito, mas é tipo muito, e fica com vários usos aí no meio, é muito mais fácil tirar de forma definitiva algo do que ficar nesse processo de sofrimento. Só que aí você pode escolher. Você não, aí não sou médico, não sou nutricionista, e você, de fato, né, não vou entrar nessa esfera, mas provavelmente se você conversar com um nutricionista, ele não vai falar você tem que tirar o açúcar, o glúten, você tem que tirar toda a forma de glicose, todo o álcool. Você pode tirar partes disso, né? E manter alguns, porque se te faz bem, mantenha alguns. Né? Ou talvez até fazer um combinado com a sua esposa, né, namorada, enfim, que ela vai começar a fazer pão por você, né? Você divide a sua aflição e começa a ganhar aliados nesse jogo, porque a gente precisa disso, precisa desses aliados para aquilo que é importante para a gente. Mas a resposta é, a gente tem que trazer a dor de coisas grandes para coisinha pequena, para batata frita. Não é assim, eu não quero me alimentar de forma inadequada. Não, essa batata aqui que eu não quero comer. É você, batata, o meu problema, não é a alimentação inadequada. Porque a alimentação inadequada é tipo assim, eu quero a paz mundial, né? Não. O que é o problema específico? É a batata. Então, batata é contra você o meu jogo, né? E aí é outra discussão, porque aí você ganha da batata, aí você ganha do brigadeiro, mas é realmente colocar ele como problema, né? Então, acho que se você conseguir alocar esse incômodo para a coisa e não para a classe de coisas, você vai perceber uma mudança de comportamento muito maior. André, Legal. qual que é o teu comando de toda essa conversa aqui que a gente teve? Qual que é o teu comando que você deixaria para os comandantes que estão ouvindo esse episódio? Cara, eu acho que é o seguinte, a gente às vezes não para valorizar o cérebro que a gente tem, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Pequeno Príncipe que eu digo bastante, que o essencial é invisível aos olhos, né? E a gente vê muita coisa que é consequência do que é invisível, que é o nosso inconsciente que foi treinado, condicionado para ser o que ele de fato ou é. E a gente só acaba repetindo aquilo, porque a gente é isso. E a gente fala, não, eu sou gordo, eu sou preguiçoso, você só condicionou aquilo. Então, essa parte invisível de nós, a gente não vê e não dá muita atenção, mas é exatamente nela que a gente tem a maior benefício de ser um ser humano, né? De fato, olhar e entender que, de novo, a mesma frase que eu usei, a gente é criatura, é verdade, mas a gente tem a chance de ser criador da criatura que nós nos tornaremos. Só que, para isso, a gente tem que agir nos padrões que a gente tem no nosso dia a dia. Então, esse processo de gestão vai refletir em tudo, na sua empresa, nas pessoas ao redor, no seu convívio, na sua alimentação, no seu exercício. E quando a gente começa a gerir os nossos padrões, o resto se encaixa. Porque se você fizer o inverso, o resto se desencaixa, né? Então é ali que a gente tem que olhar enfim, e o cérebro é fascinante. Quanto mais a gente puder conhecer, mais não só a sua empresa ganha, os seus colaboradores, enfim, mas todo mundo ao seu redor e você também. Marcelo, qual que é o teu comando? Olha, eu acho que o comando é atenção nos detalhes, né? Então, às vezes é um detalhezinho aqui que você deixa passar, outro detalhezinho ali que você deixa passar, outro detalhe que você deixa passar, e aí você estabelece lá o padrão ruim, né? Que é o que a gente não quer estabelecer. Então, atenção nos pequenos, entre aspas, detalhes. Então, o meu comando, para eu deixar aqui, o meu comando é: eu vou vencer a batata frita. Eu achei sensacional isso. Eu achei muito bom trazer essa visão, né? Um exemplo é a minha luta de acordar cedo. Pô, é só eu vencer o despertador. Era algo tão pequeno, né? Pô, um despertadorzinho, gente, é meu celular, tô aqui o dia inteiro com ele e eu consegui vencer ele. Há 4 semanas estou vencendo o despertador, mas, pô, é uma coisa pequena, né? Se você perder pro snooze, né? Se perder pro snooze, vai empatar com quem, não é? Pô, pelo amor de Deus, gente, se eu tô perdendo aqui pro sonequinha, o que é isso? Mas, então, acho que eu achei muito legal a gente simplificar o problema que a gente cria, né? Porque a gente, às vezes, engrandece o problema de uma maneira absurda. O problema, a gente torna ele muito maior do que, de fato, ele é. E, às vezes, o problema é a batatinha, é o brigadeiro, é o sonequinha do celular. E, pô, se eu não conseguir vencer esse tipo de coisa, porque eu tô brincando, né? Eu tô brincando aqui, na verdade. Então, eu gostei bastante dessa lição. Esse seu ponto é assim, o cérebro ele não sabe lidar com o abstrato. Assim, eu quero emagrecer. Mas que raio que é isso? Tipo, não, eu não vou comer esse pão aqui. Ah, isso eu sei o que é. Emagrecer é uma coisa, é uma consequência de muitas coisas. Então, se a gente gerir aquilo que é
controlável, a gente vai ter gestão da nossa vida, da nossa empresa. Então, focar no que de fato a gente tem controle sempre é e sempre será a melhor conduta que a gente pode ter. Aline, se você perder para o Soneca de manhã, você vai empatar com quem? Você Marcelo, vai já pensa, passou. perdeu para o Soneca de manhã, aí você perde para a Batatinha na hora do almoço. Aí você vai perder, e aí você vai somando as pequenas perdas que você vai tendo, né? Aí é complicado, né? Marcelo, já vou falar aqui para ti. Hoje de manhã venci o Soneca, venci o McDonald's, que tentaram me levar, venci, comi o pratinho aí de comida, ó, bonitão, com saladinha junto. Então, assim, ó, venci hoje, eu tô só na vitória. André, deixa eu te perguntar. Os comandantes estão aqui, como que eles fazem para te achar, para te encontrar na internet? Se alguém quiser trocar uma ideia ou conhecer mais sobre a Brain Power, como que eles fazem para te encontrar? Muito legal, obrigado aí pela oportunidade. É só, primeiro, o caminho mais natural, né, já que você está aqui no podcast, é ouvir também o podcast, chama Reprograme Seu Cérebro Cast, é um podcast que está aí desde 2016, eu trago exatamente esse tipo de reflexão, padrão a padrão, geralmente eu pego um em específico, um dia de ansiedade, outro de estresse, enfim, a gente vai um a um eliminando, mas também pode me seguir no Instagram, é um pouco mais difícil, é @BrainPowerBR, tá? Brainpower de poder cerebral, BR de Brasil, tudo junto. Você pode seguir, mas a gente pode colocar também na descrição. E queria aproveitar e agradecer aí o bate-papo, foi espetacular, acho que realmente foi super bacana. Espero que, né, não só vocês tenham gostado, mas também quem está ouvindo aí tenha tirado boas reflexões e aplique algo, né? Porque também só ouvir música mais agradável, né? Então, ao invés de ouvir algo que você não vai fazer nada, ouve música. Se quiser ouvir algo concreto, realmente faça algo com o que você está ouvindo aqui hoje e leve e implemente no seu dia a dia. Essa é a meu voto de esperança que seja feito com o bate-papo de hoje, mas queria agradecer ao tempo dos dois, agradecer Marcelo mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. André. Obrigado, André. Então, ó, nada de perder para a Batatinha, né? Vamos nessa. André, obrigado por estar aqui. E é isso, né, Aline? É isso, obrigada demais, André, mais uma vez por ter aceitado o convite. Os comandantes, comentem aqui também, abaixo desse podcast, o que vocês acharam desse episódio? O que vocês acharam da gente trazer um tema que fala um pouquinho mais sobre o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, de acordo com os resultados que a gente está tendo? Então, comenta aqui embaixo o que você achou e aproveita para compartilhar esse episódio também com outros comandantes que você sabe que está precisando ouvir exatamente esse conteúdo. Compartilha com eles também. Sem contar, né, deixa sua inscrição aqui no nosso canal, né, para você ser notificado quando sair os próximos episódios. Inscrição e ativa o sininho, é isso. Com certeza. André, obrigada mais uma vez, tá? Foi um prazer imenso estar aqui com você. Como diz o João, um prazer inenarrável ter você aqui participando do nosso podcast. Obrigada demais. Obrigado. Show de bola. Minha. Valeu. Valeu.